Então, eu tava louca pra gravar. E aí eu pensei assim, eu não tenho nenhum roteiro pronto. Quer dizer, tenho roteiro pronto, mas eu digo assim, não tem nenhuma coisa que eu queira especificamente falar, ou que esteja pronto e que eu tenha visto recentemente. Enfim, já comecei a me enrolar. Mas eu queria muito gravar. E aí eu pensei, qual que eu posso fazer freestyle, assim, nesse momento. E aí tive essa ideia de fazer o que tá no título aí, que é uma espécie de exposed de mim mesma, né? E falar um pouco assim também. Eu até tava pensando, cara, eu não posso me perder nos meus raciocínios, nas minhas coisas, mas tava pensando nessa ideia. E aí eu trouxe algumas coisas também para mostrar essas capas lindas de livros, né? Então a ideia é assim, ó, é a vida de leitora, né, gente? A gente sabe que não é uma coisa linear. Eu acho que mais do que algumas pessoas falarem, a pessoa se diz leitora, mas eu não vejo lendo, ou não terminou um livro. Eu acho que mais do que a cobrança externa, é muito mais a gente que lê, né, por lazer e não por profissão, por trabalho, enfim. A gente lê por prazer, né, não como ofício. Acho que essa cobrança vem muito mais ela é muito mais autoimposta do que qualquer outra coisa, né? Essa culpa e tal de não terminar, ou de ler, ou de às vezes desistir muitas vezes de um livro, né? E aí eu vim aqui então para mostrar esses livros lindos que estão aqui e tive essa ideia de fazer esse livro e talvez alguém se identifique ou goste ou me encorajem, né? Também é um pedido de ajuda aqui para ver, tipo assim, não uma ajuda, né, mas um conselho, tipo assim, qual que vocês gostariam de me ajudar ou me recomendar a terminar primeiro dessas que eu vou mostrar aqui. Então, vou começar lá. Antes que eu esqueça, além desses que eu tenho, né, que são um só que não é meu, é emprestado, vou devolver, vou terminar de ler ainda esse ano e vou ver, vou falar mais sobre isso. O que não tem aqui é o duplo, que eu há muito tempo quero ler, é o duplo ou o sósia, né? Algumas adaptações, algumas traduções chamam de O Sósia, do Dostoiévski. Eu tenho muita vontade de ler, não para ser o Dostoiévski em si, né? Pra mostrar que, como ela lê Dostoiévski. Como ela entende de como é que é de autores russos. Não por isso. Mas porque é realmente interessante, né? É uma coisa assim que eu não tenho muita bagagem. Eu li boa parte do Notes from Underground, mas já faz um tempo. E sempre estava flertando com isso. E também são os livros mais caros, né? Também por essa questão, sabe? Tem uns autores aí que não importa o tempo que passe, os livros não baixam nunca de valor. E aí, esse é o caso, né? Eu queria uma história dele e eu sempre achei interessante, me pareceu interessante a premissa de o duplo ou o sósia. E aí, eu falei, cara, não, eu quero ler e tá ali forever na minha lista da Amazon, na minha wishlist da Amazon, minha lista de desejos, ou meus favoritos, enfim. Para não ficar só falando do termo em inglês, apesar de eu já falar que eu tenho tenho respaldo para isso, né? Mas enfim, eu queria muito ler. E daí eu tô lendo indo na livraria, que daí também eu não quero entrar muito nesse assunto, mas assim, é uma coisa que eu fazia muito no passado, quando eu não tinha. Eu sou do tempo de biblioteca, né? Biblioteca pública, biblioteca da escola. Eu comecei minha vida de leitor assim, né? Não tinha como comprar os livros, não era nenhuma opção para mim muitos anos. Não, vamos pensar que eu sou paupérrima. Não, não era isso. É que eu. Não era uma coisa assim, ó, era um luxo, sabe? É, ter um livro, enfim, então não era uma coisa normal. Até tinha bastante livros em casa, mas eram livros que eram doações ou presentes e tal. E não eram livros que necessariamente eu queria ler ou poderia ler na época, né? De várias coisas, assim. Enfim, eu já tava falando de outro assunto. Voltando pra cá. Eu tenho uma parte muito legal, uma época muito legal da minha vida, que para além dessa época de biblioteca pública, de pesquisa e de biblioteca do colégio, tem uma parte muito legal, assim, no começo ali, adolescência, começo da vida adulta, é que eu ia na Livraria Cultura, saudosa Livraria Cultura, né? Ou outras, tipo Saraiva, mas era mais na Livraria Cultura. Eu tenho umas lembranças muito lindas, assim, de, tipo, tá chovendo, aí domingo de tarde não tem nada pra fazer, vou lá, sabe? Então, tem vários momentos, tem vários livros que eu comecei lendo lá e acabei adquirindo no futuro.
depois disso. E, enfim, tudo isso para dizer que o Duplo ou o Sósia eu tô lendo, né? Comecei a reviver isso. Fazia tempo que eu não fazia isso e eu falei, não, enquanto não baixar, eu não vou deixar de ler o livro que eu quero ler. Mas aí eu tô fazendo isso, né? Aos poucos, claro, porque nem sempre eu consigo. Mas aí toda vez que eu vou na livraria, alguma livraria, eu pego ele, acho e leio. E é muito gostoso. E até porque, como eu falei, tem essa memória de fazer isso, né? De ir ao shopping e tal. Aquela coisa que pra mim, por um bom tempo, era um evento fazer isso. Hoje é uma coisa mais banal, mais comum, digamos, mas por um bom tempo era uma coisa muito... Nossa, meu passeio era ir a um shopping e, né, e ler um livro, pegar um livro e tal. Então era muito gostoso. E eu tô fazendo isso atualmente com o Duplo, então. Que pena que eu não tenho pra mostrar aqui. Quem sabe um dia eu adquiro e trago uma resenha do canal. Assim que eu terminar lá, acho que eu vou trazer a resenha, mas eu queria ter ele físico, né? Enfim, quem sabe. E outros tantos do Dostoiévski também, que é incrível, né? É aquela coisa. Tem pessoas que a gente fica assim, ah, por que é tão famoso, não sei o que, eu não acho tão legal. Isso com tudo, né? Com música, com filmes. E realmente, assim, mas ele tem. Eu consigo entender assim, cara, por isso não é à toa que ele tá, né? Não é só porque, é cult, é porque é muito bom. E o Duplo é isso. E eu acho que eu fiz uma boa escolha de tantos títulos dele, meio que começar por esse aí. Não foi um bem começo, né? Como eu disse, tem o Notas de um Subsolo, eu acho que... Eu li em inglês na época que me recomendaram. E aí... Enfim, vou ficar 2 horas nos Dostoiévski aqui, no Dostoiévski, e nesse livro, então, pra seguir o baile, é isso, tá? Muito gostoso, muito legal essa reviver isso e... Enfim, ler pelo prazer de ler e ler coisas boas e ler coisas que tu pensa assim, nossa, foram escritas lá no tempo que eu nem imaginava, né? E não tinha todas essas coisas que tem agora e o troço ser genial e encantador e te encher os olhos. Então, voltando pro meu Exposed aqui, né? Esse aqui, na verdade, é um desabafo, um Exposed também, mas não necessariamente que eu não terminei, eu terminei, tá? Vou me alongar nessa parte, que horas são? Quantos tempos nós temos aqui? Mas aqui, ó, só pra dizer, olha aqui, ó. Tem um post-it dessa sem vergonha, que sou eu, que vos fala. Tá aqui, ó. Escrever roteiro, gravar vídeo no YouTube e subir vídeo. Não fiz nenhuma dessas três, tá? Não escrevi roteiro nem nada. Mas enfim, motivada pelo filme do Hamnet, que eu também é baseado num livro, Hamnet, a história, não sei o que lá. Também quero ler. Quem sabe um dia eu adquira o livro que inspirou o filme e tal. Um filme maravilhoso, lindíssimo. Já indiquei aqui, eu acho, em algum momento. E aí eu falei, cara, eu quero ter, porque eu não tenho nenhum, né? Esse aqui é mais rapidinho. Tanto é que por isso que eu queria fazer o roteiro, né? Eu comprei um livro curtinho, que eu li nas férias, pra mais objetivo, assim, e mais barato, né? Vamos combinar. Pra poder fazer o roteiro. Então eu comprei esse. E comprei esse junto com o... Já pensei, né? Quero... Sempre foi uma ideia falar de Shakespeare. Quero fazer vídeos aqui. Eu fiz na minha saudosa série de lives, que eu tenho muita saudade. Eu quero, quem sabe, um dia trazer pra cá, né? Tem que ter, parece que mais de 50 seguidores, 50 inscritos no canal pra poder fazer essa série. Eu tenho um carinho enorme por tudo que eu vivi. Eu até pensei em falar sobre isso, mas daí eu falei, cara, vou ficar 2 horas falando. Mas enfim, muita saudade. Foi uma coisa muito dinâmica, né? Um formato dinâmico. Uma coisa que eu bolei nos meus primeiros projetos da vida, que eu tenho o maior orgulho, assim. Não por retorno financeiro, porque não teve nenhum. Eu digo assim, de satisfação pessoal, sabe? Foi uma coisa que eu tenho um orgulho enorme. Que eu gostaria muito de falar sobre, ficar horas falando sobre isso e revivendo isso. Me reconectou com pessoas muito incríveis, me fez conhecer pessoas incríveis. Nós fizemos 2 lives internacionais, né? Na época do Instagram. Enfim, vários assuntos, eu não vou ficar aqui, né? E Shakespeare é Shakespeare, então ele tem que ser falado também ainda muito. Claro, não todos não todas as obras, mas ser falado, né? E é uma coisa que eu quero trazer, quem sabe volta. Então, assim, esse aqui já era pra ter falado, né? Como vocês viram, tem um post-itzinho aqui da Sem Vergonha, que sou eu mesmo. Não fiz. E agora pra fazer o roteiro de novo, né? Se eu vou ter que ler novamente, porque
Não vou fazer um roteiro agora, mesmo que eu saiba a história e tal, eu vou ter que ler de novo e aí fazer o que eu me propus aqui, que tá desde fevereiro sem nada. Então esse aqui na verdade eu terminei, tá? Esse terminei curtinho, só realmente ficou faltando trazer aqui pro YouTube de alguma forma e no futuro, quem sabe, voltar com a minha série de lives dinâmica ali, com bate-papo, um bate-bola, que fica muito mais interessante do que só sendo uma pessoa falando que nem eu tô fazendo agora, né? A minha série de lives era muito legal por isso. A gente fazia esse bate-bola. Eu trazia uma pessoa que ela escolhia o livro que ela queria dentro da proposta da língua inglesa, né? De um livro de língua inglesa. E aí, eu disse que eu não ia falar sobre isso, que eu comecei a falar, mas é só rapidinho, né? Que aí dentro dessa proposta trazia, então não eram livros nacionais, por exemplo, né? Também tinha ideia depois de trazer. E a gente fez, foi o último que eu fiz, foi com um livro nacional de uma autora brasileira. E eu falei, nossa, estou falando com uma autora, que honra, né? Ah, é muito, muito legal. Delicioso, foi assim, um prazer enorme para mim, uma coisa muito legal. Uma realização pessoal absurda, né? Ver um projeto que era trabalhosíssimo, mas aconteceu, sabe? Mesmo com ali os problemas e coisas, e ser muito trabalhoso, foi mais difícil do que eu imaginava, de organizar e tal. Não de a ideia em si, mas organizar. Enfim, não vou ficar falando sobre isso. Tá, saudades eternas e quem sabe volta aí. Aí tá. Aí depois, isso aqui fevereiro, né? Aí lá ali pro março, fevereiro, março, se não me engano, eu peguei esse aqui emprestado, esse aqui não é meu, né? Que eu tô nessa pegada também, não vou entrar no assunto, né? Mas tô numa pegada mais musical. Comecei esse ano, finalmente, eu colocar mais em prática algumas coisas. Tô numa pegada musical. Vi que esse livro estava disponível na prateleira de uma pessoa muito querida que eu amo muito. E aí falei, posso pegar pra ler? E me emprestou, então não é meu, vou devolver. Espero terminar ainda este ano e devolver, tá aqui bonitinho, bem cuidado, tá? Mas enfim, acabei lendo, é isso que eu queria expor, né, nesse vídeo. Livros que eu comecei e aí, por várias questões, ainda não terminei, tá? Esse se encaixa nisso, né, na proposta do vídeo de hoje. Esse aqui também. Aí, mais ou menos... Ah, não, aí mais ou menos nessa época, nesse meio tempo, assim que você sabe que tem o review do livro do Michael J. Fox e tal. Outro cara também que eu admiro muito, apesar de ter uma história bem mais leve de vida, graças a Deus, né? É esse aqui. Eu ia falar, assim, que eu vi uns reviews que eu fiquei chateada, né? Que era tipo assim, a pessoa acharam meio sem graça, meio monótono, mas é porque, assim, vou tentar resumir, porque eu tô na minha cabeça aqui pensando mil coisas, tá? Por isso que eu tô... Mas eu tô tentando organizar pra falar mais breve. Que, assim, ó, não é porque a pessoa não... Como é que é? Não sei... Sexo, drogas e rock and roll, ou teve uma vida muito, muito louca, que a vida dela seja sem graça, tá? Então não tem nada a ver. Ele pode passar por ter grandes sucessos, ter fama, né? Ter gente que passou por várias coisas e ter uma vida normal. Então, assim, também me faz refletir, né? Tentando, continuando firme tentando ser breve, por que será que a gente se espanta tanto? É tão chocante saber que uma pessoa teve tudo que muitas pessoas querem e ela teve uma vida normal, né? Por que é tão espantoso um cara que tá casado quase 40 anos com a mesma mulher? Não entrando no mérito se tem que casar ou não, mas eu digo assim, por que isso é anormal hoje em dia? Em que momento que a gente se perdeu e que isso é sem graça? Isso é anormal, um cara casar e ter filhos porque ele quis, né? Não porque eu seja o certo ou que tem que fazer. Não, mas... E outra, mesmo que ele tenha uma vida normal, sem graça, como algumas pessoas quiseram dizer, né? Falando mal desse livro, eu não li todo, né? A proposta do livro é isso, né? Ler todo, mas assim, com certeza vão ter coisas difíceis aqui. Vão ter coisas que qualquer pessoa passaria, porque a vida é assim, né? Tem percalços, tem erros, tem acertos, tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas eu fiquei bem chateada de ler, como quem diz assim, se não foi um rockstar, ou por exemplo, não teve a vida mega triste, por exemplo, de caras como eu trouxe aqui, né? Como eu falei do Christopher Reeve, ou do próprio Michael J. Fox,
só tendo uma vida muito louca e muito problemática né, ou se afogou na bebida ou morreu de overdose, só isso serve. Não pode, uma vida legítima não pode ser uma vida também, quer dizer, uma vida normal, com todas as suas partes boas e ruins, não pode ser, como é que é? A gente chama de sem graça, sabe? Em que momento que o normal ou que o... Enfim, são várias questões, não querendo julgar, mas eu acho assim, em que momento, né? Só quero ver, tipo assim, eu tiro porra de bomba. Se não tiver isso, então o livro é sem graça, o livro é chato. Ou a vida da pessoa não é tão interessante. Mesmo que ele tenha sido muito interessante. Né? Em algum período ali, a vida dele foi muito interessante. Ele conheceu pessoas incríveis, participou de um projeto que fez muito sucesso. E aí chamar de sem graça me dói, sabe? Me dói e me faz pensar sobre isso. Tipo, o cara teve sucesso, teve a fama, né? Foi jovem num período ali conseguiu furar várias barreiras e passar por várias coisas sem se acabar, sem se destruir, né? Claro, sempre com o peso de algumas coisas que com certeza estão aqui, porque eu não li todo. Mas assim, é só tiro porra de bomba, é só se ele quase morreu, aí a vida dele valeu, sabe? Me preocupa um pouco, sabe? Enfim, não sou, assim, não é um dos meus autores favoritos, mas eu sempre quis. E a ideia de ter comprado, tá? Por isso que eu acabei comprando. Era isso que eu ia falar e acabei me empolgando com outras coisas. O que eu me fez comprar, assim, ó, é que já tava, eu botei na minha lista, né? Porque eu vi o Cobra Kai, vi os filmes e tal. Mas eu falei, vai ser que nem aquelas ali, ó, que vão ficar ali quando baixar, se não baixar também não tem problema. Mas aí teve um dia que baixou muito. E ele tava muito mais barato do que livros com bem menos páginas, que não são capa dura, com toda essa qualidade aqui. E ainda em português, né? Então, assim, eu digo os livros desse caso, tá? Tem livros que não têm essa qualidade, não são capa dura, não tem essa leitura e ainda são... E não desmerecendo também, não quero falar nesse sentido de desmerecer o português, mas eu digo assim, ó, um livro internacional, que geralmente é mais caro, é nesse sentido que eu tô falando. Os livros internacionais geralmente são mais caros. E esse aqui tava muito mais barato, com tudo isso aqui que eu tô falando, com essa jaqueta linda, com o livro de qualidade, com fotos coloridas, né, que já... daqui a pouco eu vou falar sobre outros livros. Então, assim, com toda essa qualidade, aí eu falei, cara, eu vou ter que bater o martelo nele, porque não sei quando é que vai voltar, né, a ter esse valor, e aí acabei comprando por isso. Aí quando eu acabei comprando, eu já quis começar. Como eu acabei comprando, eu falei, já quero começar. Mas aí parei, porque, enfim, vida e outros livros e outras coisas, né, mas é muito legal, tá? Então, também quero ver se eu termino ainda esse ano. Aí aqui... eu também nas minhas andanças de leituras e outras coisas e outras conversas, uma pessoa muito querida me recomendou esse livro, né? E esse aqui eu ganhei foi um dos presentes. Eu ganhei mais outros livros de aniversário, né? Mas esse aqui foi um do que eu ganhei. E aí como a gente tinha falado sobre ele, o outro livro que eu ganhei foi um que eu tô meio que lendo, mas enfim, é outro assunto. E tem um outro que eu já tinha lido na época da faculdade, então eu acabei não pegando. Ele não se encaixa nesses livros não acabados, né? Então esse aqui eu comecei, ó, e achei bem interessante. Porque é isso, eu fiquei assim, cara, eu preciso começar ele porque eu quero saber do que se trata, porque a pessoa não me falou muito sobre ele. Disse assim, é interessante tu começar a ler. E aí eu falei, tá. Mas aí, de novo, a vida e outras coisas, e outras coisas que a gente tem que fazer, outras leituras, acabei deixando aqui, mas também, não sei se ainda esse ano, não posso prometer nada, mas eu quero terminar sim, e quero saber por que tão... quero comprovar por que a pessoa me recomendou tanto. Achou que eu ia curtir a leitura e algum aprendizado, alguma coisa assim, tá? E aqui, o que eu estou lendo atualmente, que é o que eu mais estou lendo, né? Também todos eu estou lendo, mas assim, uns eu meio que abandonei. Oi! Até caiu aqui. Os erros de gravação. Tava lendo, e outros que eu mais estou, assim, quando eu tenho um tempinho eu pego mais ele, né? E que é mais fácil, é pequenininho, ele é curtinho, ele é fácil de carregar, então eu consigo ler mais.
E também porque é uma história de uma... Que também que eu vou ficar 2 horas aqui se eu for falar dela e da minha ligação com essa mulher, né? Com a vida e a obra dela. Então, eu gosto muito, sou muito fã. Eu acho que, assim, claro que hoje em dia quase ninguém fala, né? Ela é muito famosa ainda, mas quase ninguém fala. E ela faz parte de uma época e tal, mas, assim, parece-me que, tipo, quem é, né? Mas é maravilhosa, é incrível. E. Eu tô tentando não falar muita coisa sobre ela. O livro incrível, já chorei, já deixei umas lágrimas aqui. Quero, com certeza, quero trazer uma resenha só dele pro canal, assim que eu terminar. Vou fazer um roteiro bonitinho, bem querido, né? Com coisas que me marcaram aqui. Já li também, né? Se alguém tá vendo aí os shorts, eu já li alguns trechos do livro, né? Botei ali. Até parece que nem tem que ver isso, porque parece que não pode ler nem ler trechos do livro, enfim, tem que ver isso aí. Qualquer coisa eu deleto, né? Mas o YouTube não me falou nada, assim. Enfim, vamos ver. Mas é no sentido de fã, sabe? Não de querer reproduzir a obra. Eu quero mais falar mesmo. E tem que ser falado, essa mulher tem que ser falada, a vida dela é incrível. Esse aqui sim. Eu sei que eu não terminei, mas eu já conheço toda a história dela. E, né, pelas entrevistas que eu li e tal, ao longo dos anos, e pessoas que falaram dela, da vida dela. E esse aqui é tiro porra de bomba. Esse aqui é tiro porra de bomba mesmo. Mas é porque eu quero ver por ela, sabe? Por tudo que ela representa, tudo que ela representou e representa ainda hoje, mesmo que algumas pessoas não a conheçam. Ela ainda é relevante e muitas pessoas nem sabem que ela foi tão importante. Ela e o Daisy, né, o ex-marido dela, o quanto eles foram importantes pra TV, pra comédia, pra várias coisas que mudaram, né, em termos de produção, de sitcom e vários ramos, né, gravação, produção multimídia, enfim, várias coisas, né. Como eles foram revolucionários, incríveis e péssimos um pro outro, ao mesmo tempo que foram incríveis um pro outro. Né? Então essa história de amor, inclusive, tá na contracapa aqui. Né? Eu amo, assim, e tenho certeza que eu vou gostar ainda mais. Apesar de, como eu falei, já conheço muita coisa da história deles. Ela fala muito nele, obviamente, porque eles foram casados muitos anos. E do sucesso, né, que eles fizeram juntos, dessa parceria, do programa do I Love Lucy. Enfim, quero muito trazer, tá? E pra não ficar muito longo, né, vou parar por aqui. Se Exposed, eu tenho que terminar esses livros. Alguns eu sei que eu não vou conseguir terminar. Quero ver se eu trago o Hamlet, mais do Shakespeare. Do coisa é ótimo. Do Dostoiévski, quem sabe nesse meio tempo ali tá. Não, mas uma hora pode ser que dê uma baixada, dê uma promoção. Mas não adianta, não vai dar. Né? E eu trago também o sósia com ele em mãos, daí ele na minha mão, né? E daí eu consigo fazer um vídeo bem legal e fazer sobre todos esses aqui também, quem sabe uma resenha. Eu não sei se todos, tá? Mas tem alguns que eu com certeza quero falar, que já estão me marcando, né? Essas leituras. E a vida de leitor é isso, né, gente? Eu brinquei com esse negócio de Exposed, mas é isso, não é linear. E eu acho que é muito mais uma cobrança, não dos outros, mas é que a gente se cobra assim, preciso terminar. Ou então, tem que ler tantos livros. Eu já fui dessas de, tem que ler tantos livros. Que nem o Goodreads, tem que ter, desafio dos um livro por mês. Não sei o que, só que não é, né, gente? Às vezes também, mesmo quem gosta de ler, em algum momento de lazer, por exemplo, o meu momento de lazer é uma parte minha muito grande, que gosta muito de ler. Mas no meu momento de lazer, às vezes eu não quero fazer nada. Né? Ou às vezes no momento de tempo que eu tenho sei lá, disponível, meu tempo livre, eu quero fazer uma caminhada, não posso levar o livro. Ou eu quero, sei lá, botar roupa pra lavar, ou ver um filme, ou outra coisa, entendeu? Então esse lazer é dividido, né? Como eu disse, não é minha profissão, então eu não tenho que ficar lendo 500 livros. E também essa coisa de ficar em desafios e tal. Eu acho legal assim, ó. É que
É legal, mas trazendo pra mim, hoje não faz sentido, por quê? Primeiro, por questão de tempo, né? Que ao mesmo tempo é uma desculpa, mas por outro lado também é real. E também porque, assim, gente, eu quero provar o que pra quem? Isso cabe em qualquer área da vida, né? Eu quero provar o que pra quem? Eu quero ter, não sei o quê. A ideia do livro, gente, né? Já li livros que eu tinha que ler, tipo, na faculdade também tinha prazo pra ler e tal. Mas, assim, a ideia do livro é que tu aproveite, saboreie, que seja esse momento de lazer de verdade, né? Que tu aproveite, saboreie, curta ele. Não pra tipo, tem que terminar e aí já resolve e já tica ali como se fosse. Ele não é uma tarefa que tu tem que fazer. Tipo, lavar a louça, tomar banho. Não é uma coisa que tu tem que ticar. Ou não deveria ser. É um momento de lazer. Aquele próprio livro do Michael, né? Tinha momentos que eu lia, devorava, porque era muito interessante, era muito legal. Do Michael J. Fox. Mas outros eu demorei mais tempo, porque eu falei assim, cara, eu não quero acabar esse livro tão lindo. Eu não quero que ele vire mais um na minha gaveta. Até falei sobre isso no vídeo, ou mais de um vídeo. Eu não quero que ele vire mais um na minha gaveta, porque eu não tenho uma estante de livros, né? Então, assim, sabe, é uma coisa que eu curti tanto, eu quero que aquilo, né, que aquilo leve um tempo. Se eu tô curtindo, se eu tô gostando, pra que devorar? Embora alguns livros deem essa vontade de devorar realmente. Então, assim, vamos ser relax, não com as pessoas que estão lendo, e também nós, leitores, por prazer, vamos ser tranquilos e relax com a gente mesmo, né? De não se cobrar tanto e curtir. Tem momentos que a gente vai ler mais, tem momentos que a gente vai ler menos. Então, se alguém esbarrar aqui, for um leitor, tiver nesse conflito, não se culpe. Também tem aquela questão da ressaca literária, né? Que às vezes tu tá assim, acabou de ler e, cara, eu preciso uma pausa porque o livro, ou porque ele foi muito complexo, ou porque eu gostei muito, ou por, né, N motivos. É isso. Eu acho que tá? Quase meia hora. Quase meia hora falando, falando. Tá? É isso. E boas leituras, tá? Até mais.